Amém? Uma noite de vitória, né? A quem conseguiu chegar, a vitória, né? A gente não pode dizer o mesmo para as pessoas, nós não somos hipócritas, né? Nós estamos dizendo que vir para a igreja não é valoroso, né? E nós sabemos que quem rompe essa barreira e consegue chegar até a casa de Deus é um vencedor. Porque se vir a Deus só de aparência, só de boca, é fácil, todo mundo faz isso. Ou receber meia dúzia de convite, ou de palavras. Eu sei que as palavras que a gente ouve tem que ser para fortalecer nós, para nós vir para a igreja com mais alegria, com mais força. Primeiro tinha muita vigília, eu cansei de ir muita vigília, e eu cansei de levar alguém para a vigília, cheguei no dia para a igreja. Então não adianta você ir para a vigília, vai para a vigília, não adianta ir para a igreja. Então que vigília foi essa? O outro vai para a vigília, quebra os blocos da igreja toda e diz que Deus está no negócio. Como é que Deus está no negócio? Onde que quebra o banco, quebra o cubo, quebra tudo, não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. Então as pessoas não entendem tudo isso, que a gente esclarece essas coisas, porque tem muita pessoa que não quer esclarecer a verdade. A verdade é isso, é esclarecer os fatos atuais, que a gente tem que procurar somar. Nós temos que procurar se desenvolver cada vez mais no reino de Deus, na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. E quando a gente tem o prazer de ir para a igreja, está dizendo que está procurando, porque a igreja, nós temos que se fortalecer para a igreja ter um fogo. Nós somos lenha espiritual, uma madeira colada na outra, nós bota mais uma, o fogo vai aumentar, bota mais duas. Então, quanto mais pessoas tiver na igreja, na mesma fé, na mesma situação, o fogo vai ser diferente na igreja, vai ser mais forte, mais poderoso, né? Mas a gente sabe que nem todos vão conseguir, porque Jesus falou que a salvação não vem de todos, ela sabe para quem é insistente e quem busca. Como lá vem o caso, as palavras dizem isso, né? Mas acabou de ler a palavra de Neemias, né? Neemias, o verdadeiro copeiro, fiel a Deus, e Deus atendeu ele porque ele era fiel. Quantos que tinha copeiro? Quantos Naamã tinha? Quantos costos que estavam 38 anos lá? Tinha muitos, mas quantos foi alcançado? Só Naamã, ou aquele coxo, poucos, não é todos, não era todos, porque Deus não curou todos, Deus curou a quem achou fé, porque ele disse, tua fé te curou, tua fé fez isso. Então o rei viu em Neemias um homem de fé, um homem que arriscou a vida dele, porque não podia chegar triste na frente do rei, que ele mandava matar, mas ele arriscou até a sua fé para chegar lá, e quando o rei percebeu isso, ele contou a história. Não deveria eu estar triste, seu rei, o que aconteceu? Queimou meus parentes, morreu todo mundo, e eu como é que eu vou ficar alegre? Aí ele, além de levantar ele como depois o grande homem daquele lugar, tomou a conta de tudo, e do copeiro ele se tornou um rei, um homem vitorioso naquele lugar, porque teve a fé, teve a convicção, foi fiel ao seu início. Porque o Senhor disse, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então ele foi fiel no pouco, no muito ele alcançou. Então nós temos que entender que quando você é fiel nas suas poucas forças, Deus te dá muita força grande amanhã. O que o ele falou sobre as 7 cartas da Ásia, a revelação de Apocalipse? Ele mandou 7 cartas a 7 igrejas. Mas qual foi a igreja que agradou a Deus? Só a de Filadélfia. A igreja rica. A igreja chegou assim, a igreja rica, que falava, nós não necessitamos de nada, nós temos prata, nós temos ouro, nós temos tudo, nós não temos necessidade de nada. O que foi que Jesus falou para essa igreja? Vocês são pobres, miseráveis e nus. É o que Deus fala para as igrejas ricas de hoje. Vocês são pobres, miseráveis e nus, porque estão ricos de dinheiro e de bem-estar, mas não tem o nome escrito no livro da Bíblia. Ele diz, volta atrás para vocês caírem e retorna, para que eu tenha misericórdia de vocês e faça alguma coisa por vocês novamente. É isso que o Senhor fala. O Senhor fala para aquele que está caído, se levante. Porque Deus não fala com ninguém deitado. Ele falou para Ezequiel, põe de pé, eu falei contigo, né? Falou bem claro, entra na posição para mim conseguir falar com você. Então nós temos que estar na posição do Senhor para receber as bênçãos do Senhor. As bênçãos estão com ele, tem muitas bênçãos, mas está retida por quê? Porque não é dado de qualquer forma. Ninguém alcança nada de Deus de qualquer forma. Nós temos que cumprir a palavra, que a palavra de Deus não pode. O que é zelar pela palavra de Deus? Zelar pela palavra de Deus é entender. O zelo da palavra é esse. Se eu não cumprir a palavra de Deus, não me dá nada. Porque se ele estiver fora da palavra, ele não é Deus.
Ele não está sendo cumpridor do que ele escreveu, do que ele fez. Essa palavra é a inspiração de Deus, é a própria boca de Deus falando. Então Deus vai falar asneira? Deus vai falar 10 vezes? Não, ele falou isso e está falando. É nós que temos que cumprir essa palavra, se nós quisermos receber dele as coordenadas e as bênçãos que tem para ser derramado em nossas vidas. Então, não existe bênção para os covardes, né? Como o ministro já falou. O que aconteceu? Onde é que nós vamos encontrar falar de covarde? Nós encontramos Gideão. Gideão, quando surgiu a oportunidade que ele fez a prova do anjo, e o anjo, aí ele ficou com tanta fé que ele correu atrás de tantas pessoas, conseguiu 32 mil homens, não foi? Mas ele chegou e Deus falou para ele: é muita gente, é muita gente. Se você for para guerra com esse povo vão dizer que foi eles que ganharam a guerra e não vão atribuir para Deus. Então, vai, prova esse povo, manda os medrosos e os covardes voltar. Diga os covardes e os medrosos que voltam logo 22 mil, então só sobrou 10 mil. Ainda podia ter foi fazer a prova, no final só sobrou 300 homens. Então ele disse: com esses 300 você vai ganhar a guerra. Então significa que tem muita gente hoje dizendo que é servo de Deus, que é de Deus, que é mulher de Deus. Mas é só na mente dele, não para na vontade deles. Mas servo de Deus e mulher de Deus, são vocês que estão aqui nessa noite, que saíram do seu frio, mesmo doente, mas acreditaram no Senhor e estão aqui porque sabem que Deus tem algo melhor a fazer em nossas vidas, né? Então, Deus quer pessoas que não olham a barreira, mas que pulam a barreira. Está lá escrito em Deuteronômio 28, 47, quando Deus disse que o homem, Deus tem que pular a barreira, a mulher, Deus tem que pular a barreira, pular a dificuldade, mas chegar até o ponto ideal, a qual nós temos. Qual é o ponto ideal de cada um de nós nessa noite? É estar na igreja. Hoje é culto baseado em culto de famílias. Se você quer sua família bem, você vem. Seu parente não está aqui, seu irmão não está aqui, às vezes seu esposo não está aqui, como o caso de alguns, mas você está orando por ele. Às vezes o mal que ia acontecer não vai acontecer por causa da sua oração. Às vezes sua filha está enroscada em algum lugar que você não sabe nem onde é, mas pelo fato de você estar aqui, Deus está atendendo a oração, está fazendo o milagre acontecer. Então a gente não vem para a igreja não pensando só em nós, mas nós vem para a igreja pensando nos nossos parentes, pensando no irmão, pensando em nenhum e de outro. É para isso que a gente tem que ver. A igreja é unida e é um ponto espiritual, é o lugar consagrado de Deus, porque aqui todo mundo tem a oportunidade de pedir a Deus o que você quer. Você pode fazer uma oração individual ou pode fazer uma oração para todo mundo escutar. Se você vê que o ambiente, você não se sente seguro e faz uma oração para todo mundo escutar, você faça uma oração, espírito de oração, mas é importante que ele vai escutar, ou seja em voz alta, ou seja em voz baixa, seja de mente ou de pensamento. Deus vai escutar a tua oração e vai te responder, porque você está no lugar a qual foi preparado para pedir a Ele essas coisas. E aí, por diante, nós vamos crescer e vamos ter bênção da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo. E é isso que a gente vai alcançar no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente vai ler uma palavra. Vamos ler algumas palavras hoje que falam palavra riquíssima, né? Não descobri aqui por causa que alguém duvidou da palavra de Deus e pagou o preço, né? A gente vai estar falando do sacerdote Zacarias, né? Vamos falar de Zacarias e a gente vai aprender nessa noite com essa passagem de Zacarias. Lucas capítulo 1, vamos começar do versículo 6 em diante. Aleluia. Quantos irmãos enquanto nós estamos vendo uma oração? Vamos orar a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender, como nós aprendemos, toda a palavra de Deus tem uma resposta para nós, né? E nós vamos sair daqui com essa resposta nessa noite. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu peço que abra nossos corações, nossos pensamentos, Pai, abençoa os ouvintes da palavra de Deus, abençoa as pessoas que vão nos escutar em qualquer lugar, Pai Todo-Poderoso Deus, faz milagre, faz maravilha, meu Pai, abre o entendimento das pessoas, ó Pai, para ouvir a Tua verdade, o Teu poder, a Tua graça, meu Deus e meu Pai. Muitos que estão aí, Pai, tem até o conhecimento, mas não tem intimidade com o Senhor, tem até a palavra no coração, mas não acredita mais nos milagres. Meu Pai, tem algo do Senhor, tem muita coisa, tem bagagem, mas bagagem terrena, Pai.
não tem bagagem espiritual, não tem poder espiritual, e nós queremos o poder espiritual, nós queremos unção da sua parte sobre as nossas vidas, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo de Deus, nós queremos ser cheios da tua presença, meu Deus, é o que nós pedimos nessa noite, enche a tua igreja da sua presença, sem a tua presença nós perecemos, Pai, mas é uma presença sobre cada um, esse povo que aqui se encontra, meu Deus e meu Pai, e abre nosso coração para a tua santa palavra, Senhor, nós pedimos agora e te agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre, amém. Glória a Deus. Então está aqui. E completou-se para Isabel. Não, é no começo aqui, estou lendo já no final. Está aqui, Lucas 6, 1 e 6 fala assim: e era também junto perante a Deus, vivendo imprecisamente a todos os mandamentos e principal de todos ao Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na dia da sua turma, segundo o costume sacerdocial, cobrindo-lhe a sorte, entrando no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita no altar do incenso. Zacarias, vendo roubou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração é ouvida. Isabel, tua mulher, dará um filho, e lhe porá o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá a muitos os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no Espírito de virtude, e ele é para converter os corações dos pais dos filhos de rebelde, e a prudência do justo, como o fim de que preparou o Senhor um povo bem disposto. E disse Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho, a minha mulher avançada de idade? E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar a ti e dar esta alegria novas. E todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não creste nas minhas palavras, em que seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhar-se de que tanto se demorava no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, entenderam que estivesse alguma visão do tempo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando o dia de seu ministério, voltou para a sua casa, e depois que ele disse a Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses e se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, mas o dia em que estivemos a mim para destruir o meu
entre os homens. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus Cristo. Então, estamos vendo uma passagem riquíssima e poderosa, né? Nós estamos vendo o caso do sacerdote, o homem de Deus, Zacarias, né? Você vê que sempre que acontece isso, aconteceu com o discípulo que estava com Jesus, aconteceu também deles está exercendo a função de Deus, está fazendo algo diante do Todo-Poderoso e duvidar, né? Quando Jesus falou, Tomé, por que duvida? E Jesus debateu com ele, ele duvidou, de pequena fé, e como duvidou, quando ele estava também dentro daquele barco, que aquela grande tempestade veio, e eles ficaram apertos, mas o Senhor, quando levantou e acalmou aquele vento, e parou o vento com a sua voz, e mandou o vento se cala, a tempestade acalma, e ele fica atormentado, e o Senhor chamou ele de pouca fé, porque viu tantos milagres, tantas coisas. Então Zacarias também se via no tempo, via o derramamento do poder de Deus, da graça de Deus naquela época, e o anjo apareceu. Se o anjo aparecer para nós, porque se agora tem gente hoje que está com a cabeça fechada, que diz que o anjo não aparece. Se você diz que o anjo não aparece, o que é que você está fazendo com a Bíblia na mão? Eu não digo que não aparece, se Deus quiser aparece até aqui agora, se ele quiser. Porque lá era um tempo, lá não deve ser, se quiser aparecer um anjo aqui aparece, e quem vai pedir de aparecer sendo o todo-poderoso Deus? Nada a ver. Quantas vezes tem a aparição de anjo na Bíblia Sagrada? Não, eu quero que apareça Jesus. Se o anjo não aparecer, para você, foi Jesus que enviou, foi Deus que enviou. Porque se Deus não tem, o reino de Deus é bem compartilhado. O anjo de Deus, o reino de Deus é composto de hierarquias. Ele diz, eu sou Gabriel, a quem assiste Deus diante do trono. Ele falou, eu sou Gabriel, e porque duvidaste, então tu vai ficar mudo. Então ele duvidou, ele pagou o preço, ficou mudo esse tempo todo, até quando o menino nasceu, que levaram ao 8º dia para circuncidar, e foi lá que ele voltou a falar, né? Então significa o quê? Significa que Deus faz a obra, que Deus quer que nós acreditemos e não duvide, né? Então, qual foi a preocupação dele? A preocupação dele é porque ele é de idade avançada, Isabel também. Então eu sei que não é fácil. Vamos supor, a mulher não estava mais no tempo de gerar filho, e ele também também não tinha mais nada, porque ele ficou um homem que não podia mais fazer nada com a mulher também, era um homem que não podia. Então ele duvidou por isso, porque ele achava que vinha dele, achava que a mulher também achou que vinha dela. Então, as coisas que Deus tem a fazer para nós é para nos surpreender. Então, Deus tem coisa que, se você for olhar nos seus olhos, você não vai acreditar, porque você pensa como humano. E se nós pensarmos coisa espiritual como coisas humanas, nós não vamos ter a nossa vitória. Porque quem vai trabalhar para nós não é os humanos, não é a humanidade dessa terra. Quem vai trabalhar na nossa terra é o poder subnatural, espiritual. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo nenhum anjo aqui, mas tem uns anjos aqui. Eu não estou vendo um anjo na minha casa, na sua casa, mas tem um anjo para guardar a nossa casa, guardar nós na rua, nós vamos. Por que tem um anjo? Porque diz que o anjo do Senhor acampará ao redor daquele que o serve. Se eu sirvo a Deus, se eu estou servindo o Senhor, eu tenho uma proteção da parte de Deus. Nós temos uma proteção da parte de Deus. E essa proteção não vai deixar nós só. Então, por isso que vale a pena nós estar renovando os nossos protocolos espirituais. Quando nós vemos na igreja, nós estamos assinando o nosso protocolo. Senhor, estou contigo. Senhor, não vou te abandonar. Eu estou aqui na tua casa, Senhor. Estou aqui provando que eu sou do Senhor. Estou provando o meu compromisso com a tua palavra contigo. E eu também estou cuidando de você, minha serva. Estou cuidando de você, meu servo. Por esse fato de você não esquecer de mim. Porque se eu tenho um Deus como Pai, eu não posso esquecer dele. Né? Eu não posso trocar esse Pai poderoso por outro Pai. Eu não posso trocar essa proteção, essa virtude por outra coisa. Então, nós temos que entender que Deus, Ele trabalha diferente de nós, né? Então o povo ficava esperando Zacarias sair. Zacarias saiu, mas não conseguia falar, porque ficou mudo. Ele só dava sinal, acenando a mão, porque ficou mudo. Entendeu? O povo esperando uma resposta, mas não tiveram resposta, porque o próprio sacerdote
recebeu uma repreensão da parte de Deus, a ponto de ficar surdo, de ficar mudo, por causa da sua credibilidade diante de Deus, né? E o Senhor diz na sua palavra que os incrédulos é difícil para ser abençoado da parte de Deus. Então, tem palavra que tem pessoas que foi ter diante do Senhor e falaram assim: Deus, me ajuda na minha incredulidade, ou seja, pedir ajuda a Deus para nós não ser incrédulos, mas para tirar a incredulidade de nós e colocar fé em nós, colocar atitude de confiança e de acreditar que vai acontecer algo em nossas vidas, porque não é, ainda que não seja de nós não pode esperar nada, porque o homem é falho, tudo que o homem faça é pensando nele, e se você faz coisa pensando em você, já é a maior das falhas. Então a gente tem que entender que o que trabalha a nosso favor é Deus, é Jesus que está trabalhando. Ele tem o exército para trabalhar na nossa dificuldade, naquilo que você acha que não vai funcionar, ele vai funcionar. Aquilo que está morto, ele vai reviver. As esperanças que morreu, ele reacende de novo. A esperança de ter um filho, e ele teve um filho, né? E foi bênção, né? E aconteceu, exercendo, e aqui fala muito maravilhoso. Aí no texto fala: mas o anjo lhe dizendo, Zacarias, não tema, Zacarias. E ainda, o anjo ainda inverteu, mas o anjo lhe dizia, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. Então, ele falou: não temas, que a sua oração foi ouvida, e agora vai acontecer um milagre na sua vida. Está vendo? Que bom. Se você está orando, eu estou orando, nós estamos orando, e nós recebemos uma resposta dessa de Deus. Deus apareceu um sonho, uma visão, um anjo dizendo: a tua oração está sendo ouvida, e aquilo que tanto está pedindo já está acontecendo, vai acontecer. Aí nós temos que entender que as bênçãos vão ser geradas, porque aqui tem um prazo de 9 meses para gerar essa bênção. Então a bênção também em nossa vida vai ser gerada em um prazo. É que muitas pessoas não aguentam esperar o prazo. Muitas pessoas se desesperam e saem fora da posição antes de acontecer o milagre. Quantas pessoas que estão na igreja, Deus está abençoando, dá tudo para ele, aí quando ele está abençoado, ele acha que está tudo bem, e abandona. Aí abraça o mano. Então essa pessoa normalmente não vem na igreja por causa de Jesus, vem na igreja por causa de bens, por causa de emprego, por causa de arrumar um emprego, aí ele diz: agora eu estou firmado, agora eu vou crescer, agora eu vou ter. Não vai ter nada, porque quando você arruma um emprego, ou arruma qualquer coisa que Deus não está no negócio, você tira um emprego, tira você do emprego, dá uma confusão, dá alguma coisa, e logo está desempregado, porque não foi da vontade de Deus. Todo emprego, ou tudo que você for fazer, tem que pedir se é a vontade de Deus. Por que você tem que pedir? Porque você não serve de Deus? Como é que você vai pedir alguma coisa para você que não seja a vontade de Deus, se você é servo de Deus? Se eu sou servo de Deus, nós somos servos de Deus, como é que eu vou pedir algo para Deus que não seja da vontade de Deus? Porque Deus não vai dar nada para mim que seja para me tirar da presença dele. Porque se for para a presença de Deus, a minha oração é essa: se eu não me dar nada que seja necessário, eu sair da tua presença, Senhor. Porque eu sei que se for para mim sair da tua presença, esse negócio é do Senhor. Porque quem faz eu sair da sua presença não é o Senhor, mas sim o Satanás. E nós sabemos que Deus prova o Satanás. O Satanás vem com o prato primeiro, depois Deus manda o dele. Ele vem na frente, porque ele sabe que você tem uma grande bênção para receber. Então o inimigo vem na frente tentando desviar você do caminho bom, a jogar no caminho mau, para você quebrar a cara, para você se ferrar. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria diante do Senhor, diante do Pai. Então, Zacarias duvidou, né? Aí está aqui escrito: e terás prazer e alegria. Então fala que o menino vai trazer muito prazer e muita alegria, e vai ganhar muitas almas, e vai ser a supressão de Jesus, como aconteceu. Ele foi o supressor de Jesus, ele anunciou Jesus e também batizou Jesus, né? Então ele foi quem ganhou muitas almas, porque João Batista batizava no Jordão, no deserto, pregava,
e não se contaminou com nada, até as vestes dele eram diferentes, né? Vestia uma roupa diferente, comia mel silvestre e comia outras coisas que não tinha nada a ver com a comida, a cultura, né? Era outro, porque já fez que não era para beber vinho e nem bebida forte, era um homem diferenciado, era uma pessoa diferenciada. Então ele era cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já tinha prometido isso a ele. Então ele fez tudo isso, foi muito usado pelo Senhor e a vitória foi grande, né? Então é isso. Então aqui vamos ver depois. Nós chegamos no 57 e fala assim: o nascimento de João Batista, vamos ler sobre o nascimento agora. E completando-se para Isabel o tempo de dar luz, teve um filho, e os seus vizinhos, parentes, e vieram do que tinha Deus usado para com eles de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar um menino. Ele chamava Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse-lhe, porém, será chamado João. E disse-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntou-lhe por aceno o pai, como queria que lhe chamasse, e pedindo ele uma tabuleta, uma tabuinha de escrever, e escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca lhe abriu, e lhe se descolou e falava e louvava a Deus. Então, na hora que ele falou o nome da criança, a língua dele voltou ao normal e ele recebeu a bênção de Deus e começou a louvar e glorificar a Deus. Porque a prova terminou aqui hoje, falou: quando tudo isso acontecer, tua língua vai voltar, tu vai voltar a falar. Então aqui, quando ele confirmou, porque não podia botar o nome do menino de outro nome, se botasse outro nome não ia emocionar, mas tinha que botar João Batista, porque o anjo disse: será chamado João. E ele disse: então tá bom, é João. Então quando ele colocou o nome na tabuleta aqui, escreveu o nome, a língua dele desapregou e ele voltou ao normal, como que era, e glorificando a Deus e louvando a Deus. Então temos a aprovação que passou aí, passou um bom tempo para poder receber essa bênção, a qual tinha surgido por causa da incredulidade. Então, o que nós temos que fazer nessa noite? Nós temos que aprender que nós temos que acreditar na palavra de Deus com todas as nossas forças. Não duvidar da palavra do homem. Sim, eu tenho que duvidar. Você temos que duvidar da palavra do homem, porque o homem são mau. O homem dizia a palavra de Deus, nós temos que olhar qual é o assunto e qual é o deslizamento da palavra, se é para o lado de Deus ou não, porque o desenrolar da palavra, a palavra tem várias versões, a palavra tem partido para todos os lados, e a maioria das pessoas que usam a palavra parte para o lado da carnalidade, mas nunca parte para o lado da espiritualidade. Porque quando ele parte para o lado da espiritualidade, sim, Deus faz esse negócio, porque Deus quer que o homem se consagre cada vez mais, Deus quer que o homem seja santo cada vez mais, Deus quer que nós seja mais amado das coisas de Deus, Deus quer que nós esteja mais preocupado com as coisas de Deus, Deus quer que nós esteja mais firme com as coisas de Deus, constantemente, mais e mais, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós aprendemos com isso nessa noite. Nós aprendemos que por mais que nós busquemos, mas se nós não prestarmos atenção o que o Senhor fala, o que o Senhor diz através da sua palavra, na hora que o Senhor vem falar conosco, nós não acreditamos. Como quando estava orando, pedindo a libertação de Pedro, quando Pedro estava preso naquela prisão, naquele cárcere, estava todo mundo orando ali, mas quando Pedro chegou batendo na porta, cuidado. Quando foi falar para o homem calado, Pedro está lá na porta, não, então já é a alma de Pedro, já mataram ele e a alma dele está aí. Como é que está orando para uma pessoa acontecer a coisa? Acontece e a pessoa duvida. Então por quê? Porque falta atenção com as coisas de Deus. Se eu estou orando para Deus fazer uma coisa, eu tenho que esperar que isso vai acontecer, porque eu estou pedindo isso. Se eu estou pedindo isso, quando acontecer, eu vou ficar alegre que aconteceu. Graças a Deus que Deus viu as nossas orações, graças a Deus que Deus viu a nossa oração. Então aquele povo era para abrir
abrir a porta imediatamente e abrir. Oh, Deus ouviu nossa oração. Então foi uma maior luta para eles atenderem. Bateu o pai, na porta e voltava. Não, ele não. Ele foi que ele insistiu. Se ele tivesse insistido, não tinha abrido a porta para ele, duvidando que era ele. E ele falou: sou eu, porque demora tanto. E ele disse, ele contou a história do que tinha acontecido, contou tudo. Aí foi que ele vieram para ele em si. Então a gente tem que ficar também atento, porque você está pedindo algo a Deus. Deus vem fazer algo que você nem está percebendo que Deus está te entregando a bênção. Deus está entregando a bênção nas suas mãos, mas você não tem entendimento e está despercebido, que diga. Muita gente pede a Deus, mas está despercebido. Deus está aqui com a mão na mão, entregando para você. Você está vendo, mas você não pega, porque você não está entendendo. Então tem que ter entendimento. Tem que ter um entendimento que Deus está derramando aspectos da sua vida, está trabalhando na sua vida, e você, às vezes, os olhos espirituais estão fechados. Você está orando para Deus fazer um milagre. Deus já fez um milagre que você não está enxergando, porque os seus olhos espirituais não estão deixando, os olhos carnais tem que estar ativados. Nós temos que pedir que ative os nossos olhos espirituais. Pedir a Deus que dê visão espiritual para o povo de Deus, visão espiritual para a igreja, visão espiritual para nós enxergar além desse mundo, enxergar as coisas de Deus. Porque quando nós passarmos a enxergar as coisas de Deus, nós vamos buscar mais por ela, nós vamos buscar mais por ela, nós vamos buscar mais pela igreja, nós vamos buscar mais para nós dar vitória em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, guarde essa palavra nos nossos corações, que a vitória é grande através do poder de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra, meu Deus. Vamos para o Senhor que nos leva nós para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso Deus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Abençoa as tuas servas, que é que se encontra os teus servos, Pai. Abençoa e faz milagre. Abençoa o pastor Estevam, toma nas tuas mãos dentro de mim agora, dá livramento, dá guarda aí, a vitória, Senhor. Faz milagre, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Abençoa Jamile, abençoa, Pai Todo-Henrique, abençoa, Pai Todo-Poderoso. Nosso irmão Noel, Pai, nosso irmão, a sua esposa, a sua criança, meu Pai, nosso meu Urique. Ah, meu Deus, vai de encontro, Pai. Faz milagre pelos povos, Pai. Faz maravilha sobre eles, Pai. É o que nós te pedimos para abençoar esta rua, este bairro, vizinho da cima, da de baixo, Pai. Faz milagre sobre cada um aqui. Abençoa a nossa família, faz milagre e vai em encontro de cada um deles, Pai. Operando maravilha nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Agradecemos, Pai. Vai de encontro do pastor Ciro, a sua família, a sua Malvina. Abençoa esse povo e faz maravilha desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e toda a igreja. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Nós vamos pegar mais duro aqui na igreja. Eu vou até fazer uma reunião lá no Todos os Governos, lá no Itaquá, para a gente ficar mais aqui. Eu só vou estar indo lá na quarta-feira até lá levantar o povo valente aqui para ajudar nós nesse lugar. Vai do Senhor, pastor. Eu estou morrendo. Vou ter essa tudo na pressa, irmão, que eu vou botar tudo na pressa. E aí eu vou dar outro, mas depois não deu tempo.